de dizer duas, três palavras neste início. E esta palestra enquadra-se no início do novo semestre. O Departamento de Sociologia pensou em organizar esta palestra para talvez darmos um pequeno impulso naquilo que nos espera no semestre. E com o apoio da Fundação Universitária, na pessoa do professor Dr. Luís Ezerilo, conseguimos convidar estes dois professores, particularmente o professor Luís, para nos-dar esta palestra. E eu acho que estamos congratulados por ele, o professor Dr. ter aceito o convite para nos dar esta palestra. E aqui na sala estou a conhecer algumas caras, a maior parte são os estudantes, docentes, tratamento, na refeição, também o professor da Faculdade de Economia, outras pessoas que não conhecem bem, mas acho que aqui é um grupo disciplinado aqui, pronto para ouvir a sua palestra. Obrigado. Maputo, finalmente, ao lado do Luís Ezerilo, do Samuel, enfim, da Mari, e com essa plateia atenta, para falarmos de questões que, na verdade, envolvem todos os povos. Não é apenas uma questão de uma filosofia radicada num território, né, como o Brasil, ou uma filosofia europeia, se é que se pode falar assim, ou americana, ou africana. A nossa questão, na verdade, ela toca algo fundamentalmente íntimo a uma espécie de natureza humana, que também é uma questão complexa. Falarmos de natureza humana, mas enfim, seria um ponto talvez problemático a partir do qual nós pudéssemos desenvolver certos temas que têm gerado muitos descaminhos para a humanidade, para as sociedades, ao mesmo tempo que se criam soluções muitas vezes artificiais e abstratas, como falou o meu amigo Luís, que talvez fizesse parte de um tipo de filosofia que nós não comungamos. Eu só acredito num tipo de abstração, que é a abstração da não existência que segue sendo real. É uma questão difícil, talvez aos poucos a gente possa ir desdobrando isso. Que a gente chama em filosofia de virtualidade. Existe um campo virtual e um campo existencial. O campo existencial, digamos, é o campo da concretude, onde a natureza se efetua do ponto de vista do corpo e do ponto de vista do pensamento também. Há uma espécie de existência que o filósofo holandês chamado Spinoza chamava de natureza naturada. Mas há uma outra dimensão não existencial, mas nem por isso menos real, talvez até mais real, que é uma dimensão que esse mesmo filósofo chamava de natureza naturante, ou o que nós chamamos de virtualidade. Há um campo virtual que, na verdade, é o objeto privilegiado da filosofia. A filosofia ela não trabalha diretamente com o existencial e talvez por isso os filósofos sejam tidos como pensadores abstratos. Mas a abstração do virtual é, na verdade, o acesso a uma dimensão real da natureza, que só é abstrata na medida em que a sensibilidade não alcança essa realidade. Não é pela sensibilidade que a gente apreende a dimensão virtual, mas é pelo pensamento, né? E pela própria realidade do pensamento, não por uma
dimensão imaginária humana, mas uma potência real de apreender essa dimensão que nos constitui, que nos faz viver, que nos faz pensar, que nos faz agir, reagir, ou seja, que nos faz criar maneiras de ser. Então, essa dimensão fundamental talvez faça a diferença entre a filosofia e as ciências, uma vez que as ciências trabalham com o campo existencial, né, com o campo funcional, né, daquilo que se estabelece no campo social, econômico, histórico, né, político, né, religioso, racional, enfim. O que distingue, portanto, essa abordagem filosófica, a partir dessa pequena provocação do meu amigo Luiz, então, é que o pensamento filosófico ele visa diretamente os princípios e as condições da existência, e não a existência mesma. A existência é uma consequência desses princípios e dessas condições. E, desse ponto de vista, o nosso tema é política e ética, que foi intencionalmente invertido pelos nossos amigos, porque inicialmente era ética e política, e isso me fez pensar num estímulo de enfoque, né, pôr a política antes da ética, ao menos como estratégia de exposição, né, que nos faria então abordar inicialmente o que é exatamente essa dimensão política, para depois falarmos o modo como a ética se insere nessa dimensão. E aqui, inicialmente, eu vou fazer uma pequena distinção, que ao mesmo tempo é uma distinção radical, entre a dimensão política que conduz ao poder e a dimensão política que conduz à potência. Então nós vamos fazer uma diferença de natureza entre potência e poder. Ao mesmo tempo, do ponto de vista da ética, nós vamos fazer uma diferença de natureza também radical, uma vez que é uma diferença de natureza, e não apenas de grau, de realidade, entre ética e moral. Vou só sinalizar inicialmente a questão ética, para já abordar a questão política, e depois nós vamos retornar à questão ética. A ética, ela é um pensamento não exatamente na perspectiva ocidental. Isso que eu estou falando aqui não é uma perspectiva ocidental. Ela implica uma desconstrução do pensamento ocidental. Então, a hora que eu falo em ética, aqui não é exatamente o que o Ocidente entende por ética. O que o Ocidente confunde as esferas ética e moral. Eu estou fazendo aqui uma distinção, uma diferença de natureza. Ética é uma capacidade seletiva que a vida tem. Uma capacidade de construir filtros, válvulas, que permitem que certos encontros sejam afirmativos e ativos, e que os encontros passivos e negativos sejam transmutados. Então a ética é uma capacidade seletiva que liga a nossa existência à nossa própria potência. Então a ética diz: ligue a vida ao que ela pode. A moral diz outra coisa. A moral, ela se funda no dever ser. O dever é primeiro para a moral. Para a ética, a potência é primeiro. O dever, enquanto princípio fundante dos comportamentos, ele implica uma dimensão separada da natureza, uma dimensão separada da vida, uma dimensão separada da própria potência. A moral reza: a vida deve. O que ela deve? Não importa tanto o que ela deve, importa tanto que
ela deve, de alguma maneira, a vida deve sempre a uma forma verdadeira e moral de nos comportarmos. Ou seja, a moral liga a existência à obediência. Isso é fundamental. O efeito da moral é sempre esse. A vida, de alguma maneira, é referida a um referente privilegiado, a um ideal, a um valor que é sempre superior à própria vida. Então, essa dimensão moral, nós vamos articular aqui depois com a questão do poder. É necessário a todo tipo de poder. Não há poder sem a instauração de um dever ser. Então, a natureza não é o que pode, é o que deve. Ou melhor, a natureza que pode é inferior à natureza verdadeira, que seria uma natureza ideal. Essa natureza ideal seria o horizonte privilegiado dos destinos humanos. Nós aqui estamos desafiando e desconstruindo essa postura, na medida em que nós acreditamos, sentimos, pensamos que a vida não deve a nenhuma instância fora dela o seu princípio fundante e a sua condição. A vida, ela é fundada na própria natureza. A natureza não teria consistência se a vida não tivesse uma autossustentabilidade. Essa ideia de autossustentabilidade é essencial para a gente entender o que é autonomia, autodeterminação, autorregulação, soberania, que é uma ideia tão em voga e ligada às ideias de independência dos povos. Geralmente, as soberanias ocidentais vêm mascaradas de condicionamentos ocultos. Então, a nossa questão é discutir a natureza disso que se chama soberania. Discutir a natureza do que se chama identidade nacional, identidade étnica, identidade de uma cultura. Né? Ou seja, entrarmos na condição e na natureza da unidade que faz tudo crescer ou faz tudo se submeter. Existem duas maneiras de crescer. Uma delas é quando a gente constitui relações de poder que demandam uma unidade capaz de integrar as várias dimensões desse mesmo poder em torno de um Estado, em torno de um Deus, de uma religião, de uma razão, de um objetivo finalista, seja lá o que for. Existe então uma unidade que aparentemente faz crescer, mas faz crescer o quê? O poder. Mas o poder só cresce com uma condição: separando a vida do que ela pode. O poder só cresce gerando impotência. O Ocidente está aí para nos demonstrar isso com os mais variados exemplos, ao longo já de vários séculos. Ou seja, aquilo que se chama desenvolvimento subjetivo e objetivo, desenvolvimento espiritual e corporal, desenvolvimento material, desenvolvimento técnico, desenvolvimento científico no Ocidente, pressupõe um esmagamento da vida, um esmagamento das diferenças. Ou melhor, uma submissão e uma captura das diferenças e das singularidades que constituem a potência de qualquer vida. Ou seja, o poder cresce às custas da impotência das diferenças. Mas o poder não funciona simplesmente desse modo. Ele não nega a priori para acabar com a vida, porque ele precisa da vida. Não há poder sem a vida, mas de que modo que ele precisa da vida? Ele precisa de uma vida enfraquecida. Ele precisa de uma vida que baixou a cabeça. Ele precisa das vidas servis que desejam ou que esperam um futuro melhor. E o futuro melhor é sempre provido pelo poder.
De alguma maneira, ele nos oferece vantagens para que a gente ceda ou conceda ou se conforme uma separação da nossa própria vida, que não sabe mais encontrar o princípio de realização própria, mas encontra sempre a sua integração, a sua integridade, a sua potência, entre aspas, né? A sua capacidade oferecida ou constituída a partir de uma determinação extrínseca a si mesmo, a partir de uma determinação exterior. E a melhor maneira do poder funcionar é sempre por sedução. A violência só quando necessário. O poder, na verdade, não lança a mão da violência se não for necessário. A violência dele é mais sutil, né? A violência dele é por sedução. Assim é a publicidade, assim é a mídia, a televisão, né? Assim é o crédito internacional, né? Oferta de ajuda, né? É sempre por sedução, por oferta, por piedade. A piedade é um amor, sim, é um amor, mas é um amor que esconde um ódio fundamental. A piedade é um amor pela vida fraca, um amor pela vida submetida, sem que o poder não se estabelece. O poder precisa das vidas capturadas. Então, o poder propriamente tem uma maneira eficaz de produzir aquilo que ele demanda, né? As energias, as acumulações, as extrações, as separações, o individualismo, entre aspas. Ou seja, ele precisa da moral. Ou de uma outra maneira, ele precisa de uma instância de julgamento. Ele precisa de um lugar de julgamento. Ele precisa construir o lugar da verdade, o lugar da ciência, o lugar até da filosofia. Aliás, a filosofia, nesse caso, muitas vezes foi totalmente conivente com o poder. Alguns filósofos já denunciaram que muitas vezes a filosofia foi uma funcionária dos piores estados. Então, não só as ciências, mas a própria filosofia foi refém desse processo e serviu a muitos poderes. E a nossa questão fundamental é: se o poder precisa das vidas, das potências, das energias, ele precisa também criar mecanismos de captura. Mas não há mecanismos de captura, uma vez que não há poder sem as nossas vidas, sem também, ao mesmo tempo, a nossa própria cumplicidade. Então, o que eu quero trazer aqui é que nós também somos cúmplices do poder. Não há poder que se exerça abstratamente. Ele se exerce sempre sobre os nossos corpos e sobre o nosso pensamento. Há um lugar e um tempo de exercício do poder. E mais do que isso, o poder não ocupa um centro. O poder é sempre difuso. Um filósofo francês chamado Michel Foucault revolucionou muito essa questão, essa visão, inspirada no Nietzsche, essa visão de que o poder é sempre difuso. O poder, na verdade, é micropoder. Desse ponto de vista, a gente vai falar também aqui em micropolítica. E ele é micro porque ele se exerce na nossa sensibilidade, na nossa estética, no nosso corpo, nos nossos gestos, nos nossos movimentos, nas nossas ações e paixões físicas, e também se exerce na linguagem que veicula o pensamento. Então a própria linguagem se constitui uma forma de captura, e nós, sutilmente, somos capturados e falamos em nome de, ou ocupamos o lugar legitimado pelo poder, que pode ser a própria academia. Pode ser a própria academia. O lugar da ciência, o lugar da autoridade intelectual, muitas vezes, ou
Vamos falar de modo concreto. O capitalismo inventou a ciência da qual ele precisava. Então, nós precisamos, uma vez que estamos envolvidos aqui com as ciências humanas e as ciências sociais, nós precisamos fazer uma autocrítica desse ponto de vista e vermos até que ponto o nosso pensamento científico não é conivente com essas práticas de poder e não reproduz as dicotomias e as separações das quais o capitalismo necessita. Ou essa forma nova de poder necessita, não vive sempre. Então, as ciências são colaboradoras desse ponto de vista de constituição, de regulação e de conservação desses lugares de poder a partir de um discurso chamado científico. Ou seja, as ciências, desse ponto de vista, pressupõem o lugar da moral. E a moral é sempre a crença no dever ser. O pensamento deve ser isso, deve ser aquilo. A sociedade deve ser isso, deve ser aquilo. E não há coisa que o poder saiba fazer melhor. Sim, a vida deve ser boa. Em nome de Deus, em nome do ideal, em nome da paz, em nome da democracia, em nome do liberalismo, em nome, aparentemente, dos melhores valores, se fazem sempre as piores coisas. Bush, em nome da democracia, é capaz de fazer o que fez no Afeganistão, no Iraque, etc. E a África, vocês evidentemente sabem muito melhor do que eu, sofreu vários processos nesse sentido. E agora existe um processo de neocolonização que, na verdade, é muito mais sutil do que se imagina. Porque ele funciona por micropercepções, por microsensibilidades, por micrológicas. Ele é sutil e imperceptível. Ele, na verdade, vem por sedução, vem por amor, vem por uma proteção e um estímulo ao desenvolvimento. Precisamos retirar as sociedades primitivas do seu subdesenvolvimento, em nome do desenvolvimento humano, em nome do bem, em nome da provisão que é capaz de gerar felicidade à vida humana. Então, a questão que eu trago essencial é dizer que sempre que se fala em nome de, sempre que se reapresenta uma realidade, essa realidade já está submetida a esse lugar de representação. Então, de novo eu vou dizer aqui, não há poder que abra mão desse lugar de representação. O poder constitui a representação enquanto condição do seu exercício e da sua integração, porque sem a representação ele seria difuso. Então a integração se dá através das formas, e principalmente das formas discursivas. Existe a forma discursiva e a forma da sensibilidade. A gente pode dizer a forma de conteúdo do corpo, das ações e das paixões, e a forma de expressão do pensamento na discursividade. Existe uma forma do visível ou do sensível e uma forma do dizível. É por aí que o novo poder, o neocolonialismo, chega sutilmente. E o que acontece de fato? O que acontece de fato é produção, porque só quem acredita em representação é aquele que está submetido à representação. Porque nem o poder acredita em representação. O poder sabe que tudo é produção. Então o poder vai produzir a alma que lhe interessa e o corpo que lhe interessa. Ele vai produzir o corpo do trabalhador, o corpo do funcionário, o corpo do aluno, o corpo do professor, o corpo do psiquiatra, o corpo do doente mental e a alma também. E o lugar também. A escola, a prisão, o quartel, a empresa, etc. Então, tudo hoje funciona por micropoderes e microsaberes que se imiscuem sutilmente e imperceptivelmente nas formas expressivas e nas formas de sensibilidade. Mas a velha moral
desde Sócrates, Platão e Aristóteles, segue imperando. Ou seja, Sócrates não é coisa do passado. Platão não é coisa do passado. Platão é mais nosso do que a gente imagina. E eu vejo muita gente, em nome da crítica à escravatura, ao colonialismo, ao chibalo, ao neocolonialismo, a outras formas de captura, em nome disso, lançar mão de um platonismo idealizado na figura do bem. É o próprio Platão que nos ensina que a natureza não tem esse ideal nela mesma, que a natureza não é autorregulável, que a natureza precisa da regulação, mas ao mesmo tempo a regulação ela vai encontrar num ideal fora dela, numa transcendência. Então é o próprio Platão que nos ensina que há um ideal superior à vida, e que a vida deve se submeter a esse ideal. Agora, hoje em dia, a gente diz assim, não, o bem não é mais a figura principal, a figura central agora é a lei. Antes, em Sócrates e Platão, a lei era uma consequência do bem. O próprio Sócrates bebe a cicuta, morre, acreditando que a lei era delegada ou representante do bem, e por isso ele respeita a decisão da cidade que o condena à morte. Ele era um crente moralista nesse sentido. Então, a lei era uma delegada do bem. Na modernidade, isso é inaugurado fundamentalmente com Kant, a lei se torna primeira. Já tem um esboço disso em Hobbes, em Hobbes e tal, mas em Kant isso se torna primeiro, e é o que o próprio Nietzsche chama de a morte de Deus, ou a morte do ideal. Mas Nietzsche não acredita nessa morte, porque ele sabe que, na verdade, o lugar ocupado por Deus foi mantido, intacto. E quem ocupa esse lugar agora? O homem, uma chamada forma homem. Mas essa forma homem não é aquilo que a gente quer ou gostaria do homem, né? A gente quer liderar as forças do homem, mas há uma forma homem que se estabeleceu a partir do século XIX e que serve como uma luva para o capitalismo emergente, né? O capital precisa instaurar no indivíduo o sujeito. Tudo se funda agora no sujeito. A ciência agora não se funda mais numa objetividade ideal, muito menos numa objetividade material. A ciência se funda agora na subjetividade. E essa subjetividade nada mais é do que a lei primeira em relação à figura do bem, ou em relação à figura de Deus. A lei se confunde com o próprio homem. Tanto é que Kant vai dizer que o sujeito legislador é que é livre. Mas o sujeito só se torna legislador na medida que ele se confunde com a pura forma de lei. E o conteúdo é sempre indeterminado. Digamos assim, o conteúdo é sempre culpado, porque o conteúdo nunca se encaixa nessa forma ideal de lei. É Kafka. Né? Quem aqui já leu Kafka, o processo de Kafka? Na verdade, Kafka vai fazer a mais bela desmontagem do sistema judiciário ocidental, do sistema judiciário moderno. Né? A culpa é a priori. A natureza é devedora a priori. A vida deve se guiar por um referencial ideal e exteriorar a mesma. Né? Então, eu dizia que já Platão, que vai elaborar e construir o mais puro, digamos assim, um plano de transcendência, que faz com que a vida seja gerida a partir de um ideal, vai ter uma aventura. Esse platonismo vai ter uma aventura a ponto de o ideal se introjetar em nós. E o próprio Estado está no interior de nós. O Estado agora em nós se chama eu, se chama sujeito. Então, o que eu trago aqui é uma provocação, sim, para que a gente não jogue fora o sujeito. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ver até que ponto o sujeito não é um operador do poder em nós. O próprio sujeito, aquilo que eu chamo eu, não é o meu traidor, o traidor de mim mesmo. Será que não é assim que se faz no neocolonialismo? Será que não é assim? Eu tenho mais 20 minutos aí. Que se faz, digamos assim, a produção de alma e de corpo em nós,
não são as almas que o capitalismo coloniza de fato? A mercadoria mais sutil e mais essencial ao capital é não o dinheiro, mas a produção de subjetividade, sem a qual o dinheiro não se concretizaria. A produção de subjetividade é fundamental. E isso vem nos dar, então, uma dica em relação à questão do poder e da potência. E aqui eu vou começar a sintetizar já, poderia aprofundar essa questão, mas eu vou voltar para a ideia de potência para que a gente possa, inclusive, abrir o debate. Eu não sei como é que a gente vai ter aqui um certo tempo de debate, vai ter? Então aí a gente pode trabalhar isso um pouco mais na sequência. Mas o poder necessita, na verdade, de uma subjetividade em nós. O que se chama de egoísmo, hoje em dia se vê muito aqui em Moçambique, não é isso? Um neoliberalismo, entrando aqui, que aqui não é nem neo, aqui é o próprio liberalismo que está entrando agora. Neo para a gente que já sofreu isso de outras maneiras. Mas, a partir da chamada Segunda República, aqui em Moçambique, se assistiu o quê? A uma necessidade de se produzir acumulação. Porque imagina-se que o desenvolvimento econômico só se dá por acumulação. Mas a acumulação só acontece na medida em que a propriedade é um valor fundamental. E a propriedade só acontece na medida em que tem um corte, uma barreira entre as relações sociais e o indivíduo. O indivíduo que, do ponto de vista da natureza, é imediatamente social, se separa da relação social e é mediado pela instauração do sujeito nele mesmo. Então, aquilo que Kant chama de pessoa, não indivíduo. O indivíduo, digamos assim, é a dimensão física nossa. A pessoa é a dimensão moral e lógica. Essa dimensão moral e lógica é necessária a todo o desenvolvimento do poder. É o que nos separa, na verdade, do que podemos e aparentemente nos oferece uma nova ligadura, uma nova ligação. Não, a sua vida está novamente ligada ao que você pode, porque é através do sujeito e da subjetividade que você conquista reconhecimento, que você conquista o saber, que você conquista o próprio poder. E assim realmente funciona. Você, de fato, acumula mais dinheiro, você, de fato, acumula mais posições e mais reconhecimento. A questão, então, ética se põe exatamente do ponto de vista da natureza e da vida como potência. Nós acreditamos, um eufemismo, na verdade, há um pensamento real que sabe que a natureza não se sustentaria sem uma dimensão afirmativa. Você pode dizer, então, precisaríamos de Deus para que a natureza existisse e se sustentasse. Ok, eu posso chamar de qualquer coisa. O problema é saber o que é essa coisa que sustenta a natureza. Então, essa coisa que sustenta a natureza, eu aqui chamo de uma dimensão afirmativa, sem a qual a natureza já teria desaparecido. Nós não estaríamos aqui. Se estamos aqui, é porque tem uma potência de autossustentação, de autoprodução. Então, a gente pode ver assim, os seres, uma formiga, uma barata, uma ameba, o sol, uma árvore, um cachorro, um gato, um ser humano. Qualquer coisa que existe na natureza existe porque tem uma potência que a sustenta. Uma potência. Então, todos os seres têm potência e têm uma potência única e singular. Nenhuma potência é comparável a outra potência. Toda potência é plena na medida em que está ligada ao que pode. Eu quero dizer, em outras palavras, que toda potência é uma potência em ato. Todo ato preenche necessariamente essa potência. Mas acontece o quê? Pode acontecer a potência se separar do que ela pode. Pode acontecer a vida de se enfraquecer, de se desqualificar, de definhar, de entrar num processo de esgotamento e de decadência. Então, a nossa questão é, o que faz a vida crescer, aumentar a potência, se desenvolver de modo pleno, sem dicotomia entre o indivíduo e o coletivo,
Porque o Ocidente sempre viveu dessa falsa dicotomia, isso não existe na verdade. O Ocidente concebeu uma separação do homem e da natureza, que é pura ficção, mas sem essa ficção o Ocidente não se desenvolveria. É o que diz Nietzsche muitas vezes, o falso é uma condição de desenvolvimento da vida. Mas de que tipo de vida? De uma vida que está enfraquecida. Às vezes ela precisa de uma falsificação, sem a qual ela não se sustentaria. Bom, digamos que essa ficção foi necessária ao Ocidente. Por que ela ainda é necessária a nós? Ou será que a gente é capaz de encontrar essa dimensão vital, onde há em todos os seres uma potência que se autodetermina, que é capaz de encontrar um ato imanente a cada relação? Então, a questão nossa é a qualidade do ato que determina. A qualidade do ato que determina as potências que tornam essas potências ativas ou potências passivas. Esse ponto é fundamental e eu vou agora resumir para encerrar, porque aqui eu introduzo a questão das políticas, ou da política enquanto instituição pública. O que deveria, não. O que poderia, o que pode a política pública se ela encontrar a sua dimensão ética. A dimensão ética da política não é a obediência a um bem, não é dizer, pelo bem vamos fazer isso, temos que fazer isso. Não é isso. É uma questão de inteligência. É uma questão de capacidade. Aquele que desenvolve a inteligência e a capacidade, ele sabe que a afirmação individual jamais vai contra a afirmação coletiva. Mas o capital ensina o contrário. Os poderes ocidentais ensinam sempre o contrário, que o indivíduo é perigoso. O próprio Hobbes já vai dizer que nós vivemos num estado, quer dizer, o nosso estado originário é um estado de guerra de todos contra todos, porque a gente acredita que temos um direito natural que deve ser exercido. A civilidade, o nascimento da soberania moderna, se dá em cima de uma concessão do direito natural em favor de um direito civil que se constitui na medida em que a gente aceita ser limitado por uma força maior, uma vez que nós, indivíduos, sempre temos um desejo gerador de mal, de nocividade, de falsidade, de guerra, enfim, e nós precisaríamos então ser limitados por uma força, por um ideal humano. Não é bom em si, porque se trata de saber que homem é esse. Bush é um homem, e em nome dos direitos humanos, ele faz o que faz. Então, quem é o homem que diz que tem direito? Quem é o homem em nós que tem esses direitos? Será que o direito não esconde uma captura? E será que quando nós dizemos queremos direitos humanos, nós não estamos nos afundando ainda mais na escravidão, na servidão e na captura? Então, se trata de sair da postura passional e reivindicativa e conquistar uma atitude, uma capacidade de criar, a partir de si, a própria existência e as condições de existência. Teve muita abordagem e de facto este facto de reconhecer que somos os cúmplices do poder e de verdade sem nós não haveria poder. Significa que cada um de nós no seu dia a dia faz alguma coisa para que aqueles que se consideram poderosos sobre nós de facto nos dão até o poder que têm e talvez nem temos forma de esquivar disso. Mas a pergunta que tem me ocorrido muitas vezes quando penso nesta nossa relação cidadão e Estado, a nossa coexistência como indivíduos e o coletivo, é sempre: será que o homem era capaz de viver sem um Estado? Mas se tivesse de viver sem um Estado, como é que havia de viver? Eu não conheço a lei de selva, mas imagino que na selva serve o princípio de mais forte, dominar o mais fraco. Não sei na vida real como isso vai acontecer, mas esta é a pergunta que me ocorre sempre quando analiso a obra do Thomas Hobbes sobre a sua criação do conceito de Estado e o cidadão, que de facto, no fim,
não lhe deixa esta possibilidade de poder se viver sem o Estado. Mas me interessava, do ponto de vista filosófico, como é que seria esta sociedade sem o Estado? Que, de verdade, acho que a liberdade que teríamos seria muito mais, não só a utilização de nós como indivíduos, como pessoas dentro do coletivo, mas talvez seria uma liberdade um pouco maior. Então, este é um comentário que eu queria fazer. Obrigado. Mais questões? Pode haver questões de saída. Vamos lá. Ao próprio Hobbes, né, que pressupõe uma natureza, um estado de natureza do homem, que seria necessariamente um estado de selvageria, que geraria a guerra de todos contra todos. E que é necessário sair desse estado de natureza em direção a um estado de civilidade, na medida em que se faz uma concessão, se abre mão, digamos assim, dos interesses individuais que entrariam em conflito com o interesse coletivo, né? Ou do outro, né? Ou seja, o meu desejo pode aniquilar o outro. Esse é o pressuposto. Então, respondendo agora de modo um pouco menos linear, a questão que se trata aqui é sempre a condição da passividade do homem. O homem passivo, o homem que é determinado de fora, necessariamente ele cria uma região intencional para se defender, inclusive, da incapacidade de criar as próprias condições existenciais. Então ele tem que criar barreiras, seguranças e, ao mesmo tempo, atitudes que extraiam vantagem da utilidade da ação do outro, né? Criar uma intencionalidade no outro. Desse ponto de vista, é necessária a lei do Estado. Sem lei e sem Estado, essa sociedade simplesmente se aniquilaria, né? Mas eu estou fazendo aqui uma diferença. Há um pressuposto para que o Estado seja uma necessidade, e eu não estou dizendo que a gente tenha que viver sem Estado ou sem lei. Não é essa a questão. A questão é, nós podemos, né? Mas, e uma outra coisa é, se nós podemos, quem pode é um ou outro, ou todos, né? Existe um exemplo muito claro, por exemplo, Moisés, que criou lá a sua tábua de valores, os 10 mandamentos, sentia que sem aquilo o povo judeu se dispersaria e haveria simplesmente um aniquilamento daquela sociedade. Então, aquelas leis, aquele Estado criado ali, formalmente através desses valores religiosos, era necessário a unidade daquele povo, a sobrevivência daquele povo. Então, eu digo sempre, o Estado, ele não é nem bom nem mau, ele tem um uso, né? Ele tem um uso. E evidentemente que às vezes o poder se confunde com o Estado, e às vezes não, já introduzindo um pouco a sua questão. Mas, voltando para o Samuel, o que é fundamental é a gente saber se podemos encontrar uma natureza, ou então vamos esquecer o nome natureza, vamos usar o nome realidade, tá? Uma realidade em nós que nos mantém vivos, que nos sustenta e nos condiciona e nos modifica. Será que a gente é capaz de encontrar essa realidade? E se essa realidade é de fato uma realidade, filosoficamente seria inconcebível que ela não fosse autossustentável. Tá? Então é uma questão filosófica que eu ponho. E a outra questão é, somos capazes de entrar em contato direto com essa autossustentabilidade? E o que seria isso? O que eu chamo de dimensão afirmativa. Se a gente é capaz de entrar em contato com isso, não é possível que na essência da natureza esteja inscrito o mal e a intenção que vai destruir o outro. Porque a natureza ela é essencialmente afirmativa, senão ela não se sustentaria. A dialética só acontece num segundo plano, ela só é dialética num segundo plano. A natureza não é dialética. Que pode ser uma questão polêmica, eu sei, o próprio Engels foi o introdutor, junto com Marx, da questão da dialética material, mas o que é essencial é que há uma dimensão
sem a qual a natureza não se sustentaria se não fosse afirmativa, primeiramente, em relação à negação. Então, a negação ela tem um estatuto secundário em relação à afirmação. Essa é a questão. É uma questão espinosista. A Spinoza traga essa questão muito bem, e Hegel vai fazer uma crítica a Spinoza, vai dizer que Spinoza é incapaz de conceber o negativo. Né? Mas o que Spinoza está dizendo é uma outra coisa. Ele está dizendo que o estatuto da afirmação não se equipara ao estatuto da negação. A negação não é um ser, a negação é uma maneira de ser. A negação é uma função da afirmação. Então, na medida em que a gente encontra essa afirmação, não é admissível, desse ponto de vista, que haja uma insustentabilidade ou uma dívida existencial, uma incapacidade existencial. Existe aí uma plenitude, ou um encontro com a plenitude, com a positividade. E se é plenitude, a plenitude jamais destrói o que não pode ser destruído. Ou seja, ela destrói apenas aquilo que emperra a passagem da vida. Mas o que emperra a passagem da vida, na verdade, é apenas um artifício necessário a uma certa condição. Aquilo era uma convenção apenas. E essas convenções, esses produtos, não sobrevivem. O que sobrevive? A capacidade de produzir, mas nenhum produto sobrevive. O produto é sempre um resultado. Então, o problema é que a vida separada do que pode, ela se apega à conservação do próprio produto. E uma vez que você age e o efeito da sua ação é a destruição de um produto, acredita-se então que isso é fonte de mal e de discórdia. Então, é uma questão sutil e difícil, mas é necessário entrar nesse nível de abordagem sem o qual é impossível se responder a essa questão. Mas o que eu te digo é o seguinte, é que mesmo que não seja possível atingir uma sociedade sem Estado, existem dimensões na natureza que são capazes de atingir isso. E mais, de inclusive redimir o Estado na sua necessidade. O Estado é necessário a partir de um ponto de vista. A lei é necessária a partir de um ponto de vista. A moral, a religião, isso ou aquilo, sempre, tudo tem um uso necessário. Tudo tem uma função de crescimento ou de conservação. Então, é disso que se trata. Eu não sei se respondi mais ou menos, pelo tempo que eu tenho, eu vou desenvolver muito mais. Mas agora entrando nas questões cabeludas, postas pela Nairane. Que é o poder que atravessa em nós, se exerce através de nós. Eu não ia entrar nesse detalhe, mas eu posso desenvolver isso aí um pouco mais. Na verdade, não existe poder sem esse tecido de relações. O poder é todo tecido de relações, e eu até citei o Foucault, que trouxe essa inovação, de dizer que o poder é difuso. Ele é exercido, ele não ocupa um lugar fora, ele não é uma coisa fora. O poder só existe através de nós e sobre nós. Ele se exerce sobre nós e através de nós. Então, o poder ele é exercido, ele é funcional, ele não é uma entidade. Tá? Ele é uma condição funcional, através desse tecido, do que o próprio Foucault chamava de diagrama. Existe um diagrama de forças, que atravessa todos os corpos e discursos, sem o qual ele não se estabelece. Então, há uma espécie de micropoder, que constitui também a dimensão do macropoder, que aí você pode usar o Estado enquanto uma instituição. Então, existe a dimensão do poder exercido através do Estado. Mas o Estado, ele pode ser exercido do ponto de vista da potência. E foi esse o desafio que eu lancei aqui, aliando ética à política. Fazer com que o Estado seja um instrumento de potencialização, e não de opressão, de captura, de esgotamento, de uso da população. Ao contrário, ser de fato um aliado, uma dimensão aliada, uma dimensão que na verdade é a ponta da própria cultura, e por isso que não se opõe à cultura. E essa dimensão sendo focada no sentido de capacitar os cidadãos para que eles sejam capazes de uma postura ativa, você na verdade consolida uma democracia real a partir da afirmação das próprias diferenças individuais, que não entram em contradição com as diferenças coletivas ou de um grupo ou de outro indivíduo. Mas só não entra em contradição se esse indivíduo realmente for ativo, porque uma ação é sempre positiva.
Aí vocês dizem, mas sim, várias ações destrutivas e negativas. Mas a ação só é destrutiva e negativa na medida em que ela é utilizada e que ela está a serviço de alguma coisa. A ação, enquanto tecido real e produção de realidade social, ela é constitutiva e não funcional. Ela também é funcional, mas aí ela é função dessa constituição afirmativa do próprio tecido social. Então, a questão que se faz urgente é distinguir uma dimensão do homem submetido a uma forma que acaba separando ele das suas próprias potências e da sua singularidade, né? E do homem que realmente encontra essa singularidade, ou é capaz de, em cada relação, extrair o que há de necessário, o que há de unitário e de compositivo, né? o que há de essencial, porque em cada relação acidental tem uma essência, em cada relação múltipla tem uma unidade, em cada devir tem um ser. Então, existe uma região, tanto do ponto de vista do espaço, que se traduz em sensibilidade, como do ponto de vista do tempo, que se traduz em pensamento, existe uma dimensão afirmativa da sensibilidade e do pensamento, da existência e da virtualidade, né? Existe essa dimensão. Então, a questão é, somos capazes de atingir essa dimensão? É possível dizer, isso é muito difícil. Bom, uma coisa é dizer que é muito difícil, e outra coisa é dizer que não é possível, que isso é utópico, né? Que isso é um não lugar, é uma imaginação, é uma ficção. Então, eu sempre respondo, e agora voltando um pouco de novo à questão do Samuel, que o essencial é que nós não tenhamos que viver alinhados todos, ou se vive sem Estado, ou se vive com Estado. Não é essa a questão. A questão é que se o Estado existe, e o Estado pode ser muito nocivo, como pode ser benéfico se ele estimular as capacidades? Né? Se o Estado existe, como eu atingir um nível onde eu não fico à mercê do Estado, né? E sou capaz de me compor e elevar a minha potência ao máximo sem destruir nenhuma outra, ser de fato afirmativo e ativo. Então, a minha questão é, existe uma diferença de natureza entre tipos sociais ativos e tipos sociais passivos. E claro que os limiares entre um e o outro são sutis, né? E em cada relação isso pode acontecer. Eu posso ser passivo numa relação e ativo noutra. Então, como atingir uma integridade individual e coletiva, onde todas as minhas partes sejam ativas, ou quase todas, ou que na verdade eu aumente a capacidade de ser ativo. Eu aumento, na verdade, o meu grau de liberdade. Então a ideia que eu trago de liberdade é uma ideia que faz com que as capacidades aumentem, né? E não simplesmente que eu tenha uma condição formal de distinguir entre a coisa boa e a coisa má. Entrando agora na sua questão sobre os direitos humanos. Longe de mim, né, querer, mas eu acho que é bem lembrado, que você lembrou, que isso pode ser perigoso, né, falar de modo até aleatório, contra os direitos humanos, e não é a minha questão não é falar contra os direitos humanos, é saber quem nesse humano pede, ou exige, ou cria direitos. Então, é uma questão crítica, é a qualidade desse quem, né? E eu sempre tenho dito que os direitos humanos são extremamente interessantes, enquanto discurso, estratégico. Né? É uma estratégia, a gente tem que dizer assim, queremos mais direitos, direito aqui, direito lá, mas sabendo dessa questão que implica uma captura e que oculta uma captura. Né? Se o direito for simplesmente veiculado a partir de um outro lugar, que simplesmente quer nos seduzir para que a gente invista pela demanda estabelecida. Então, eu acho que do ponto de vista estratégico, e entre os nossos inimigos, devemos sim dizer afirmativamente que os direitos humanos são essenciais. Mas entre amigos e aliados, nós temos que ser críticos. Né? Eu sempre digo isso em relação ao Brasil. Por exemplo, eu tenho muita simpatia pelo PT, mas tenho também muitas críticas. Mas eu não critico muito o PT entre os inimigos. Agora, entre os amigos, aí a gente é bem cruel. Então, eu acho que é essa questão essencial. Não é, de fato, um discurso contra os direitos humanos. Porque
Eu acho que o homem tem tanto potencial, mas tanto potencial, e ele é tão oprimido por formas estabelecidas, que a gente começa a ter paranoia das formas. A gente começa a ter uma forma não, mais uma não, mais um aguilhão não, né? Porque, na verdade, a vida ela funciona muito no virtual, e o virtual ele é sem forma, ele até cria formas, mas antes de tudo ele é uma capacidade de incluir aquilo que ainda não existe e tornar existente. Por exemplo, o que faz um músico? Um músico torna audível o que era inaudível. Um pintor ele torna visível o que era invisível. Um pensador ele torna dizível o que ainda não se dizia. Então há uma criação nesse processo. E as atitudes ativas, elas sempre estão em comunicação direta com o virtual, que não tem forma a primeira. Mas na medida que eu ponho a forma enquanto a primeira, eu mato essa condição. Sabe? É simplesmente isso, é uma posição estratégica e ética diante do desenvolvimento das nossas capacidades. Eu acho que o homem tem muito mais forças do que formas. E essas forças que têm que ser liberadas. Então, isso era a segunda questão, eu acho, né? Tem várias. Eu vou propor que as questões da professora Nair, né, até que estão nos mesmos passos do lado, tem muito tempo para depois se esclarecer. É claro que nós vamos perder, mas como só temos mais 15 minutos, eu quero pedir desculpas à professora Nair por interromper as outras questões, mas queria abrir espaço para outros estudantes, outras pessoas, outros colegas, porque só temos mais 15 minutos. Como já viram, o nosso orador é extremamente holístico. Então, ele viaja, aí o relógio não para. Então, eu queria tentar que todos nós pudéssemos continuar nesse processo de interação. Acho que vamos almoçar juntos, vamos esclarecer essas outras questões. Estudante de quinto ano de Sociologia. Da dissertação que foi feita, tenho aqui algumas anotações em relação ao Estado e sociedade. Quando referiu-se que o Estado enquanto existencial, algo que existe, partindo do Estado como eu, nesse sentido, o princípio é que o Estado, enquanto uma instituição que existe, é incorporado por vários elementos, indivíduos, instituições, etc. E as leis que constroem as legislações, etc., todas, constroem na base daquilo que a sociedade é. Cada Estado é diferente do outro Estado. Então, é a partir dessas leis que depois nos regem, que aparentemente nós não reclamamos porque parece ser aquilo que nós queremos. E estaríamos nas bases de representações, que é a base da atual democracia. E Nietzsche já dizia muito bem que aqueles que nos representam transformam as coisas muito simples e fúteis em coisas impossíveis, numa crítica mais radical à representação no sentido da Igreja Católica. Entretanto, é nessa ótica que eu queria questionar o seguinte: e se o Estado, ou se aqueles que nos representam, constroem essas leis, essas normas, com base naquilo que nós percebemos ser o que queremos, e se existem instituições que nos incutem esse tipo de leis, normas, etc., o objetivo do Estado é fazer com que, digamos, respeitemos essas leis, vivamos em sociedades, estabelecer relações sociais. Como é que nós podemos libertar dessas leis? Uma capacidade, digamos assim, entre aspas, superior a esse Estado. Uma capacidade ou forças ativas em todas as ações, se até o próprio Estado divide as ações no sentido de onde nós participamos. Obrigado. Agora, como posicionamento. Eu queria saber do orador se encara o estado potencial como o estado tipo ou ideal. E no exercício do poder, do ponto de vista do Estado, que não é contra a cultura, de que forma é que pode-se encarar as ações tidas por atos terroristas? Nesse exercício do poder do Estado, esse Estado que é potencial, que não é contra a cultura, do
Ou de que forma ou as ações tidas por terroristas estariam ou surgem em função de que é desse exercício de Estado? Régulo é o nome do colonialismo português. Na verdade, seria um rei, só que ali, na investidura de outra coisa, tem alguma desnaturação. Mas digamos que seja um líder legítimo da própria comunidade. E como ele é investido, né? E eu lembro de uma passagem que nos rituais de autenticação, digamos, desse líder, as mulheres tinham que carregar o líder e a sua esposa, né? Então eles se sentam em duas cadeiras e as mulheres carregam. Aquilo aparentemente é algo insignificante, mas a ideia essencial, e que depois foi inclusive verbalizada, eu já tinha percebido isso, mas em seguida foi verbalizada, é que a comunidade é que dá sustentação àquela unidade. Então, não é exatamente o corpo de um indivíduo, enquanto déspota, enquanto tirano, que é investido, mas é uma unidade sem a qual a comunidade não sobrevive, mas fica mais fraca, pode até não sobreviver. Então, digamos assim, é uma unidade necessária e querida. Então, é isso que eu quero questionar em relação ao Estado. O Estado, de fato, ele é desejado e querido, e ele é sustentado pelas nossas ações e pelas nossas atitudes, ou seja, o Estado é uma entidade viva, que tem relação direta, ou simplesmente o Estado se destaca a partir de um certo momento e, em nome das mesmas leis e regras criadas, que serviriam, aparentemente, para desenvolver as culturas, as comunidades, os indivíduos, ele passa a dar outro conteúdo a essa forma. Então, a questão é que a forma, ela, antes de ser uma forma verdadeira, ela é um simulacro. Ela pode ser apropriada e ter um outro conteúdo. Exemplo, em nome do socorro à miséria, o FMI, o Banco Mundial e ONGs, tantas ONGs que têm essa prática, oferecem um crédito, né? Oferecem um assistencialismo em nome do bem, em nome da não miséria, com condições reguladoras. Então, se serve dessa mesma condição reguladora, que é uma espécie de código ou de lei, para veicular, na verdade, o quê? Para veicular um conteúdo que vai voltar-se contra as populações que tinham criado aquele Estado e aquelas leis. Então, a questão crítica essencial em relação ao Estado não é se ele é bom ou se ele é mau, mas é o uso e qual a sua natureza. Antes de ser Estado, ele é uma unidade. E ele é uma unidade virtual, sim. Uma unidade que não existe. No entanto, ele existe, ele tem uma realidade virtual. Ele é demandado, ele é estimulado. Isso explica também por que, e claro, vocês me desculpem, mas é o que nos impõe o tempo aqui, nesse momento. Eu estou sendo até reducionista em certas questões, mas a questão do terrorismo, essencialmente, é essa. O terrorismo, ele é uma interpretação de Estado. Só há terrorismo porque existem Estados opressores. Eu não estou querendo, de modo algum, justificar o terrorismo. Tá? Eu sou radicalmente contra o terrorismo. Eu acho uma burrice. Né? Eu acho uma incapacidade. Mas tem momentos em que a vida humana fica tão esmagada e tão desesperada que resta dar a própria vida como explosão de um sistema que a faz definhar. Então, eu acredito... Só um ponto de introdução. Nos estados ditadores em que, de facto, nós, de forma passiva ou às vezes ativa, somos cúmplices. E eu quero, talvez, ter um pouco daquilo que se pensa sobre o erro. Eu, como soldado, naquele regime ditatorial, o que é que me vem por detrás quando eu digo, eu concordo com isso, não penso. Obrigado.
Eu acho que existe sempre uma atitude na vida que implica num desperdício, numa falta de foco. Né? E a atitude que simplesmente apreende o mal como sendo extrínseco, que é inclusive a questão sua, né? O poder seria algo fora, né? É uma posição, é uma postura que esconde, na verdade, o que constitui aquela relação e omite a parte que me cabe nessa mesma relação. Essa felicidade, para o bem ou para o mal, não importa. Não existe relação unipolar. Existe sempre entre forças, entre coisas, entre corpos e pensamentos. As relações, elas são plurais, né? E multipolares. A questão que se põe, então, é de que modo a atitude de um indivíduo ou até de um Estado ditatorial cegamente identifica o inimigo e vai querer ver o inimigo a qualquer custo. É uma visão imaginária necessariamente, ilusória necessariamente. Há uma ilusão fundamental nisso. Há uma ilusão acreditar que Bush é o inimigo, ou os Estados Unidos são o inimigo, ou o Estado europeu tal é o inimigo. Isso é uma ilusão, porque há sempre uma conivência e uma cumplicidade. A questão do amadurecimento humano chega ao ponto de sabermos que em cada relação, sem a nossa parte, ela não acontece. Então, o que nos cabe nessa relação é encontrar o que causa uma modificação positiva ou negativa em mim, que faz com que a minha potência aumente ou diminui, na medida em que eu entro com um jeito na relação, uma maneira de me relacionar, e não por causa do outro, ou por causa de mim. Então, o homem maduro é aquele que ultrapassa tanto o ressentimento, o ódio ao outro, que quer acabar com o outro, de toda maneira, quanto a culpa, que é o ódio a si, ou um remorso, uma insuficiência de si mesmo. Então, o homem afirmativo ele tem que encontrar a causa não no outro ou não em si, mas na maneira de ser, no modo de viver e de pensar. Esse é o foco essencial. E isso faz com que haja uma crítica radical tanto aos provocadores do terrorismo quanto aos terroristas. As duas posturas são nihilistas, são negativas, são destrutivas da vida e são estimuladoras de poder. Um em nome do capital, outro em nome de Alá, outro em nome seja lá do que for. Sempre que se faz esse tipo de coisa, está se reproduzindo o poder e se destituindo a vida das suas capacidades criativas, inventivas e vivendo sempre a partir da tristeza e não da capacidade de crescer e ser alegre na própria relação. Então, onde nós podemos atuar e modificar as coisas? É na maneira da gente viver. Tudo começa no nosso modo de vida. Isso é essencial. Isso não é um individualismo, porque o modo de vida se dá na relação. Então, a maneira individual e social, ela se encontra. Então, nós, ao mesmo tempo que criamos um indivíduo liberto, ativo, nós queremos uma sociedade liberta e ativa. Não liberdade para um apenas, que vai ter dinheiro, isso e aquilo. Não. A liberdade, ela se exerce também como poder, né? De modo a aumentar e fazer crescer as nossas capacidades existenciais. Então, eu não sei se eu respondi.